Agora no Conexão Poder, eu entrevisto o prefeito de Mirassol do Oeste, Héctor Alvarez, ele que é presidente da AGER Pantanal. O prefeito reeleito, foi eleito no primeiro mandato bem jovem, aos 29 anos, fez um mandato que conquistou a população de Mirassol do Oeste, foi, portanto, reeleito. É músico, é atleta, é professor, enfermeiro, tem muitas atribuições. E eu já soube que esse início de carreira política veio muito a pedido da população, que solicitou ao Héctor para que ele se lançasse nessa vida pública e pudesse ali representar os munícipes e transformar Mirassol do Oeste numa cidade mais moderna, mais ágil, uma cidade voltada para o futuro. Seja muito bem-vindo, prefeito, aqui no Conexão Poder. Eu que agradeço, Ana, pelo convite, estar aqui pela primeira vez nesse programa no Conexão Poder. E tudo que a senhora relatou aqui é mais que a pura verdade. Minha formação é bacharel em enfermagem, sou pós-graduado em urgência e emergência e também em enfermagem do trabalho. Fui enfermeiro no hospital, depois fui responsável técnico, depois tive a oportunidade de ser diretor desse hospital por 2 vezes. Fui professor na faculdade, onde tive a oportunidade de se formar e aí tive a oportunidade de trabalhar também como docente. Então, trabalhei também como colaborador do ex-deputado estadual, Dr. Jimenez, no qual foi médico aqui da região e é médico até hoje. Então, por mais que eu seja novo, a gente tem uma história bastante longa, né? E dentro da máquina pública, eu aprendi um pouquinho no hospital, porque lá a gente já geria recursos públicos, trabalhava com licitação, com atendimento ao público, com atendimento aos vereadores. Então, foi uma escola para que eu pudesse adentrar aqui na Prefeitura de Mirassol do Oeste no ano de 2021, no dia 4 de janeiro, que foi meu primeiro dia de trabalho. E E foi 4 de janeiro é desafiador, 1800. prefeito, assim, É, a campanha, né? No dia do resultado da foi. eleição, a sua vitória, houve aí Sim, até mesmo uma insegurança em relação é, ao contexto da época, até colete sim. prova de balas, teve aí uma situação. Teve, porque eu não nasci aqui em Mirassol do Oeste, eu sou da cidade vizinha de Quatro Marcos. Eu vim para cá com 20 anos de idade. Meu pai veio para investir aqui primeiro na cidade, investiu, tem alguns patrimônios que Deus os concedeu para ele, né? Para ele e para minha mãe. E aí surgiu essa situação para me tornar prefeito. Eu falei, mas como que eu vou ser prefeito sem estar filiado num partido? Sem nunca ter participado de uma eleição? Aqui o pessoal falava, ó, se não tiver dinheiro, não ganha a campanha. Eu tinha apenas dois partidos, que era o PSL, que foi o meu partido, meu primeiro partido, e o PROS, que era o partido do meu vice-prefeito. Vice-prefeito também, da mesma forma, nunca tinha trabalhado com políticas. Ele é concursado no Banco do Brasil, né, já trabalhou no Banco Bradesco, já tinha um certo conhecimento também com a vida pública, mas na política, né, nós não tínhamos. E como encarar um grupo gigante com 10 partidos, grandes políticos ao lado deles, pessoas experientes aqui da cidade, e já tinham sido vencedoras em outras situações. Mas nós fomos estudar a política, a gente foi correr atrás, e não foi fácil, foi muito difícil a primeira eleição, porque existia uma incerteza muito grande, porque o nosso grupo era pequeno, já do outro candidato já era muito maior. E eu sempre dizia para nossa equipe, se houver o vencedor, quem for o vencedor vai ser de uma margem pequena. Foi Mas para nossa, acirrado, né? mas, Foi é, acirrado. mas, mas para nossa felicidade, nós tiramos 1.500 votos de diferença. Uma larga diferença, Para 1.500 nós é uma habitantes. lavada. Para a cidade de Mirassol é uma lavada. É muito voto. Mas eu não me vanglorio por isso, porque eu agradeço muito a Deus por me colocar nessa função hoje. Mesmo eu sem merecer, que a gente é um pecador, a gente é cheio de defeito, eu nunca almejava um cargo político, nunca passou pela minha cabeça, ou se eu tivesse incentivo dos meus pais, de forma alguma, apareceu de uma forma natural. O meu irmão estava na África, eu me lembro que nós estávamos em pandemia, ele estava esperando para pegar o avião de Guiné-Bissau pro Brasil. Eu liguei para ele e falei, mano, nós vamos entrar numa campanha e você vai me ajudar aqui.
tá? Você vai ser meu coordenador, um dos coordenadores. Ele falou, rapaz, você não tá doido, não? Primeiro que a gente não tem experiência, outra não tem dinheiro. Nós somos aqui novos em Mirassol do Oeste, nós tínhamos ali cerca de 9 anos só de cidade. Como que um jovem vai ser prefeito em Mirassol? E muitos até debochavam de mim. Ah, lugar de criança é na creche, não é na prefeitura. Chegou agora, já quer sentar na janela? Primeiro tem que ser vereador. Continua cuidando da saúde pra gente, que você vai muito bem. As pessoas amam o seu trabalho, a sua forma de atender a população, né? O seu jeito humano de atender. Mas Deus traçou esse plano e a cada momento que passava durante a campanha eu pedia um sinal de Deus, um sinal. E tudo foi se encaixando, tudo foi se encaixando. O meu vice na época estava com câncer, um câncer no intestino, tinha acabado de fazer a cirurgia de intestino, tirou uma parte do intestino, estava fazendo quimioterapia. Eu falei, meu Deus, agora vamos perder de vez mesmo. Eu Mais vou um ter que andar desafio. sozinho. Mas Deus cuidou da saúde dele, nós andamos rua por rua. Eu me lembro que eu perdi uns 4 quilos. Como eu não tinha dinheiro, então eu tinha que gastar a sola do sapato. Nós tínhamos até um tema, os 3S, sola, saliva e suor. E nós andamos ali, teve um período que nós fizemos bairros por 3 vezes, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar pesquisa, então a gente tinha que andar e falar, andar e falar. E Foi corpo graças a ao bom corpo, né, Deus, prefeito? Foi corpo a corpo a corpo, né? corpo. Uma E como nós eleição. estávamos em pandemia, eu sempre dizia: vote em quem conhece da saúde. Nós vamos enfrentar uma segunda onda da pandemia. Vote em quem ama pessoas, que nunca prejudicou ninguém. E por mais que eu sou um jovem, mas eu sou uma pessoa fiel a Deus, dedicada, sou um homem trabalhador, levanto cedo, corro atrás. Podem confiar no nosso trabalho, que eu tenho a plena certeza que Mirassol não vai ser decepcionado. E graças a Deus a população aderiu a esse projeto. E no primeiro ano de gestão foi muito difícil para nós, porque nós tivemos que travar tudo, né? A infraestrutura, a educação, entendeu? A agricultura familiar, para investir tudo em saúde, porque a nossa prioridade era as vidas naquele momento. Sim, E sim. mesmo em meio às adversidades, nós asfaltamos 4 localidades. Nenhum gestor tinha feito asfalto no primeiro ano. E quando você pega o primeiro ano, é um ano de organizar a casa e traçar planos conforme o seu plano de governo. As Então foi prioridades, né? Onde asfaltado. vai É, atuar primeiro. isso mesmo. Nós compramos carro para o social, adquirimos ônibus para gerência de cultura, esporte e lazer, porque aqui os times de futebol, time de vôlei, basquete, necessitam de auxílio para os eventos e nós conseguimos adquirir um ônibus. E eu creio que talvez a nossa maior vitória como gestão da outra gestão passada, e ocorreu após 9 meses, olha só, gravem bem, após 9 meses, foi comprar um hospital com recursos próprios. Mirassol, naquela época, tinha cerca de 56 anos e não tinha um hospital próprio. Pagava aluguel para um, para outro, ficava pedindo favor. E o hospital que eu fui enfermeiro, fui responsável técnico de enfermagem, fui diretor por 2 vezes, Deus me deu esse presente de comprar como gestor, através do dinheiro do povo, através dos impostos. Pagarmos aí quase 4 milhões, comprar com porteira fechada. E E bater no peito e prefeito, falar: ó, agora esse hospital é do povo, a gente vai deixar de pagar aluguel e o e povo vai foi poder ter mais uma qualidade. E foi possível a partir de priorização do recurso, porque o Com recurso sempre certeza. existiu, ou a arrecadação aumentou e com isso foi possível fazer essa aquisição de um prédio próprio? O senhor Eu creio atribui que que na sua gestão o prédio foi comprado e não em gestões anteriores. Então, como eu sou um profissional da saúde, eu foquei nisso. Era prioridade para mim. Então, eu coloquei isso como a prioridade máxima do nosso município. Então, e outros fatores ajudaram também. Por exemplo, o meu vice, ele recebia salário só de vice-prefeito e ele era meu secretário de administração. Então, nós já economizamos com isso, né? O outro gestor tinha deixado um recurso em caixa e nós pegamos esse recurso
e investimos na saúde. Eu poderia ter investido em outros setores, com certeza, né? Mas tudo culminou, tudo encaminhou para que pudesse dar certo. Nós tivemos uma ação na justiça, tá? Houve ali um combinado entre o juiz da época com o Ministério Público, com o promotor da época. Teve uma negociação com os 4 donos do hospital, porque o hospital era um prédio desapropriado e que se pagava por mês R$ 17.000. Então nós já iríamos economizar só com aluguel durante o nosso mandato. Então tudo indicou para que nós pudéssemos organizar. Então tudo deu certo. Questão orçamentária, questão financeira, o desejo do nosso gestor principal, o número 1 do município, o prefeito, o secretário de saúde é um profissional da saúde e tinha um desejo também. A gestão do hospital tinha um grande desejo. Então tudo deu certo. Então foi uma ação certeira da prefeitura de Mirassol de adquirir um prédio próprio. Hoje nós já montamos um novo projeto, tá? Mas Para antes, ampliação, para reforma e ampliação. Hoje nós temos cerca de 35 leitos e nós vamos aumentar para 49 leitos. Um projeto hoje de quase R$ 6 milhões, só a obra. E agora nós vamos correr atrás de recursos, tá? A gente isso que eu ia aguarda, né? perguntar, Um senador, um recursos deputado próprios, federal, porque o município hoje não consegue investir tudo para ampliar e reformar o hospital. Porque nós temos inúmeras demandas e tudo hoje é prioridade, tudo. mas o senhor acredita que esse olhar sensível para a saúde e essa priorização da área da saúde foi um dos elementos primordiais para a sua reeleição? Porque Eu depois o creio, senhor fez esse mandato e foi reeleito. A reeleição o sim. senhor atribui a quê? Então, a eleição, eu creio que a saúde foi muito importante, continua sendo importante para nós. Nós compramos o hospital no primeiro ano. Nós aumentamos a nossa frota de ambulância e de UTI móvel. Nós temos 2 UTI móvel hoje. Nós ampliamos mais um posto de saúde aqui no bairro Jardim das Flores. Está já em processo de construção um novo posto de saúde para o bairro Interlagos e nós vamos fechar 100% de atendimento básico. Nós vamos contratar agora mais 15 profissionais para agentes de endemia, que ajudou muito também e ajuda, né, as questões técnicas e prioritárias de uma atenção básica, que são agentes comunitários de saúde. Nós abrimos aqui em Mirassol do Oeste há 2 anos atrás um centro especializado para atendimento às crianças com espectro autista. O TED, o TOD, o TEA, tudo que for do aspecto autista atende as crianças e os pais. Hoje é uma demanda muito grande nossa e, na época, nenhum município estava preparado para isso. Então, nós investimos na saúde e houve uma satisfação muito grande dos pais e uma evolução, né? Uma evolução dessas crianças para o melhoramento da saúde delas. Então, a saúde foi um carro muito forte nosso, creio que foi muito importante, porque houve um avanço muito alto. Hoje, a gente investe cerca de 33% do nosso orçamento em saúde. Hoje, nós temos um hospital de referência que tem ambulatório 24 horas, internação 24 horas, e um centro cirúrgico com cirurgias eletivas. Todas as crianças com boas normalidades, tanto da mãe quanto do RN, né, ou do feto, nascem aqui em Mirassol. Agora, quando tem algum evento flogístico, né, alguma patologia com esse feto, ou com esse RN, ou com a própria mãe, nós encaminhamos para o hospital de referência, que é Cáceres. Tá? O resto continua aqui. Algo que foi muito importante para nós também foi pavimentação. Nós asfaltamos aqui 10 bairros. Nunca houve tanto asfalto como na nossa gestão, do Hector Alvarez e Jefinho. Nunca houve. O povo estava sedento, que vivia na poeira, no barro. Olha, na hora que chega a pavimentação, muda a cara do bairro. As pessoas Sim, começam e a reformar as casas. quantos de cobertura hoje eu tenho na cidade de pavimentação? Nós acho que falta ainda uns 30% para a gente terminar. Mas o que nós fizemos, Ana? Nós investimos em projeto. Todo bairro hoje que não tem pavimentação tem projeto. Então, nesse novo mandato, eu sentei com os vereadores e passei todos os projetos
e também os projetos de asfalto, tá? Nós temos um projeto de revitalização de um parque que vai ser um futuro cartão postal nosso, que é o Parque Júlio Imperatório, no valor de 4.600.000 reais. Um parque que tem um lago que a gente quer revitalizar, construir um deck que tá no meio do lago, uma pista de caminhada, uma concha acústica para show, porque eu sou músico, né? Eu tenho aqui vários músicos na minha cidade, na região também. Pista de skate, quadra para as crianças brincarem. Agora tem uma nova modalidade que é o beach tênis. Então, assim, são N projetos, tem projeto de portal de entrada da cidade. Nós temos o projeto da água aqui em Mirassol, que foi protocolado tanto no governo do estado quanto no governo federal, no valor de 23 milhões de reais. Então, são inúmeros projetos que a gente fez, né, através da prefeitura e de uma empresa terceirizada que nós contratamos, para poder avançar ainda mais com as emendas parlamentares. Porque quando a gestão tem projeto, quando o prefeito faz o projeto, o deputado consegue aportar o recurso, ou o governo do estado, ou o governo federal. Então a gente Isso que eu ia avançou perguntar muito. para o senhor, em relação a essas parcerias, por exemplo, de emendas, de apoio, junto ao governo do estado, junto aos deputados aqui da Assembleia Legislativa, o senhor está recebendo esse apoio do governador Mauro Mendes? Em relação aos deputados aqui, quais o senhor me citaria que realmente estão olhando para Mirassol do Oeste e levando essas possibilidades de investimento? Sim, aqui, Ana, nós temos vários parceiros, tá? Vários parceiros que ajudaram e continuam ajudando, tanto no governo estadual quanto no governo federal. É claro que todos os deputados têm a sua região, né? Tem sua região mãe, no qual eles destinam mais recursos. Mas eu quero citar dois deputados aqui, que são os dois campeões de recursos para a minha cidade, que é Mirassol do Oeste. Nós temos o deputado da região, que é o deputado Oi, Moreto, que cortou. ajuda muito o município de Mirassol. Prefeito, volta, Agora por ele favor. Só um acabou minutinho. de fazer uma entrega oficial para o prefeito de Mirassol. Só um minuto que cortou e ficou a mão do senhor. Então o senhor volta de novo. Oi, Ana. Ana, oi. Não, eu vou falar. Vou falar de outras ações. Aí. Aí, prefeito, Oi, Ana, oi, voltou, voltando. querida? Em que Voltamos, o parte que senhor, cortou? Porque o tinha senhor alguém volta. ligando aqui no celular do É, Isaac aqui. aí eu vi a mão. O senhor volta na resposta dos deputados, que eu não consegui nem Ah, sim. ouvir o nome do primeiro. Volta, Ah, eu falo tá. os dois Então deputados que tá. eu gostaria de citar. Isso. Isso, 3, 2, 1. Então nós temos os deputados que têm as suas regiões mães, no qual eles destinam seus maiores recursos. Mas eu quero citar dois deputados aqui, representando a Assembleia Legislativa, que são deputados que são campeões em emendas parlamentares para a minha cidade, que é Mirassol do Oeste. O deputado Moreto destina milhões de reais em recursos, tanto para infraestrutura, para educação e também para a saúde. Essa semana agora, Ana, nós temos uma festividade que é a festividade da festa junina municipal. E o deputado Moreto entregou para a saúde uma van odontológica, ou seja, um veículo com a cadeira odontológica, tá? E esse veículo vai atender na zona rural, os locais mais longe desse município. E foi um pedido nosso para ele, ele honrou, no valor de 550 mil reais. Entre outros que ele destinou como recurso de pavimentação, está tendo uma obra agora de mais de 6 milhões de reais, e parte desse recurso vem de emenda parlamentar dele. Tá? Então, deixo aqui a minha lembrança no nome do deputado Moreto, que é da região de Porto Lacerda, né? E nós ficamos aqui, infelizmente, numa situação muito difícil, porque só ficou o Moreto. Então, a região ficou grande para ele. Né? Mas, mesmo assim, ele tem atendido muito bem nossa cidade. O outro deputado é o deputado Beto 2A1, que é campeão em emendas parlamentares para cultura, esporte e lazer. Até a festividade junina era de recursos dele, né, juntamente com o governo do estado. Então, esses dois deputados avançam muito aqui, porque são regiões que eles têm um carinho muito grande, tá bom? E nós temos outros deputados estaduais que mandam recursos, são menores, mas ajudam muito a nossa cidade. E nós temos aqui a Janaína Riva, que ajuda a gente também, doutor João, que já destinou, né? Os deputados da esquerda também mandam recursos para a gente, porque
a gestão ela é laica, esse sistema de recursos de todo mundo, então, Lúcio Cabral, Barranco, tá? Então, Eliseu Nascimento, né, que já é da bancada da direita, ajuda a gente aqui também, então eu fico satisfeito, né, e a população fica satisfeita em poder receber esse recurso que não é para o prefeito, não é para o benefício dele, é para a população, é para o município. Então, independente da bandeira, eu nunca vou negar um recurso, né, ou uma emenda parlamentar que vai vir para o meu povo. Porque se eu não aceito esse recurso, outro município vai receber o recurso. Então, eu estou sempre à disposição da Casa de Leis Estadual da Assembleia Legislativa para poder ajudar a nossa população. E é claro que cada um terá os seus devidos votos aqui em nossa cidade, né, para que eles possam continuar também nessa jornada política. Ana, só para a gente complementar a minha fala, nós temos outras ações que foram muito importantes para nós. Nós renovamos aqui quase 100% da nossa frota, tudo com emenda parlamentar, né? E nós temos com recursos próprios também. Nós adquirimos mais de 60 veículos, tá? Entre veículos baixo, ônibus, ambulâncias e maquinário para obras. Quando eu chegava na obra, eu só tinha máquina velha sucateada, pendurada em cavalete. Hoje nós temos grandes máquinas lá à vontade, como PC, pá carregadeira, moto niveladora, caminhão melosa. Nós temos uma autarquia de água aqui que só pegava coisa velha da Secretaria de Obra. Ah, não quer mais? Manda para o SAEM, que é a nossa autarquia. Perfeito. O senhor Hoje pode. eles têm. Aham. Cortou, Ana? Cortou, não, pode Oi. voltar. É que o senhor estava falando dos maquinários, que hoje Mirassol é uma Isso. outra realidade, né, em relação ao maquinário, É uma a outra estrutura realidade. para se trabalhar. Isso mesmo. Então nós renovamos toda a frota, foram mais de 60 veículos para todas as pastas, todas as secretarias receberam veículos, até a administração, a fazenda, a educação renovou quase todos os ônibus através de recursos do Estado e do governo federal. Tem veículos para merenda hoje, né? A Secretaria de Obras trocou quase que 100% do seu maquinário. Hoje tem 4 PC, nós temos pá carregadeira, 2 motos niveladoras novas, caminhão melosa que nunca teve aqui, entendeu? A saúde recebeu várias ambulâncias novas, carros baixos para administração e para atenção básica. Adquirimos uma UTI móvel zero para atender ao nosso povo, para fazer esse translado de uma unidade hospitalar para outra. A Secretaria de Agricultura ajudou muito as nossas associações, né, com patrulha mecanizada, entendeu? E a nossa Mirassol autarquia vive de uma água, nova realidade, uma nova desculpa. realidade. E a nossa O senhor autarquia falando de água, sim, Eu ia falar sobre água, né? Porque assim, a autarquia de água, o senhor aí como presidente do consórcio Ager Pantanal, que é uma agência reguladora do serviço de saneamento do complexo do Pantanal, do é um Pantanal. assunto que te atrai a atenção e a Com toda dedicação. certeza, E toda muitos certeza. municípios no estado de Mato Grosso, como o município de Várzea Grande, que é aqui ao lado de Cuiabá, tem esse desafio em relação à distribuição, né? No caso de Várzea Grande, hoje é a distribuição de água. Porque Nestes água vocês municípios têm, né? a água temos por conta do rio Tem aqui um e rio outras do lado aí. nascentes, mas em relação a esse assunto água, quanto aos municípios que fazem parte desse complexo do Pantanal e em seu município Mirassol do Oeste falta água ou está resolvido, está pacificado? Ana, Ou repete a nunca pergunta faltou? porque travou aqui a sua ligação. Travou aqui, repete a Tá. pergunta. Em relação à água, qual é o principal desafio quanto à questão do saneamento, à questão da distribuição de água, captação, junto aos municípios que compõem esse complexo do Pantanal, no qual o senhor é presidente do consórcio Ager Pantanal, Da agência. Então, Ana, da se nós gente? formos contextualizar de forma global o nosso país, muitos municípios passam por essa dificuldade, tá? Tanto água quanto esgoto. Nós temos um novo marco regulatório que obrigam as prefeituras a se organizar com 100% de água tratada e 100% de rede de esgoto. Os municípios, na sua grande maioria, não têm esse recurso. Só se a gente paralisar tudo, tudo, até deixar de pagar a folha de funcionários. Aí a gente conseguiria aportar aí tantos milhões para a questão da água 100% tratada também na rede de esgoto. Alguns municípios enfrentam a questão complexa também com a coleta seletiva de lixo. Não tem associações que fazem
essa coleta para o lixo molhado, sujo, para o lixo seco, aquele que você pode reciclar. Então, nós temos aqui em Mirassol do Oeste um aterro sanitário que atende 12 municípios. Os municípios vêm aqui, deixam seus resíduos sólidos, né? Eles pagam pelo lixo, tá? E é algo muito importante para o nosso país. E Mirassol é uma referência aqui no estado de Mato Grosso, porque o nosso consórcio desenvolveu esse projeto antecipado e consegue ganhar recursos de diversos ministérios. Um deles é a Funasa, no qual ajudou na construção desse aterro sanitário. Nós temos uma associação chamada Ascamar, que faz toda a coleta dos lixos secos, que vai ser reciclados. Isso nos trouxe uma premiação ano passado pela Bandeirantes como município número 1 em sustentabilidade na região oeste. Entre os municípios até 30 mil habitantes, nós ficamos em primeiro lugar. Isso nos trouxe uma felicidade muito grande, uma satisfação no trabalho que está sendo prestado. A respeito da água, os municípios sofrem. Às vezes tem até a água, mas a distribuição, chega na casa da pessoa, acaba sendo debilitada. E aqui em Mirassol do Oeste, nós estamos tendo a seguinte situação. Nossa cidade está crescendo. Está crescendo. Nós temos novas indústrias se instalando aqui. Uma delas é a fábrica de açúcar, que começou a fazer açúcar há mais ou menos uns 15 dias atrás. Nós temos uma usina de etanol e nós temos um frigorífico, que é o Minerva Foods. Então, todas essas indústrias utilizam muita água e esse projeto de trazer água de um córrego é para auxiliar nessa nova demanda e o nosso desejo é que outras indústrias se instalem aqui em Mirassol. Nós temos um Então, nós trabalho temos muito... água em Mirassol, nós temos água para atender. É Sim, a nós questão da temos água para distribuição e atender. da captação. É isso. E hoje, Ana, nós temos um sistema, que é o sistema da Flow, que nós sabemos a quantidade de água que chega na casa da pessoa, se chegou ou se não chegou. Nós sabemos se as bombas queimaram. Olha só, nós programamos as bombas para ela desligar automaticamente. Nós sabemos o quanto que entrou de água nos reservatórios. Esse sistema é um sistema inteligente que nós monitoramos através até do seu celular, entendeu? Te monitora e sabe o quanto que está funcionando. Nós É uma estivemos agora autarquia, prefeito? Aí Mirassol é na autarquia? autarquia, na autarquia. A autarquia consegue monitorar. E é um exemplo que eu estou deixando para todos os prefeitos. Nós estivemos em uma conferência nacional em Goiás agora essa semana. Teve vários municípios que estavam presentes. A Flow estava ali mostrando o seu trabalho e eu entrei como uma testemunha viva, voluntária deles, dizendo quão é importante esse sistema para a gente monitorar. Hoje Caldas Novas utiliza. Hoje Caldas Novas é uma referência em água e esgoto para o nosso país. E nós fomos lá numa visita técnica, abriu os telão e mostrou como que estava sendo distribuída a água. Então, é uma forma, né, de monitorar o quanto está chegando, se está faltando, o porquê que faltou, entendeu? E a questão desse projeto da água, que vai vir de um córrego perene, é para aumentar o volume de água. Porque chega na seca, a prioridade é a cidade. E aí as indústrias acabam ficando descobertas. E eu não quero que nenhuma indústria feche aqui na minha cidade. Que eu vou trazer um problema social muito grande, um problema econômico. Isso vai desencadear lá na assistência social. A criminalidade vai aumentar, os roubos vão aumentar. Então a gente trabalha em conjunto, né, com o poder privado, entendeu? Com as indústrias, nessa parceria, claro. É claro que a gente atende a cidade primeiro. E eu quero salvar também, né, as indústrias. E a nossa cidade está crescendo. Nós abrimos aqui, através da prefeitura e também da empresa, que abriu o bairro novo chamado Riviera. São mais de 600 lotes. Então, se tem mais bairros, vai ter mais construção, vai ter mais gente morando, usando água, entendeu? Sim. Então, nós temos outros E com bairros as surgindo, como indústrias, Village. e com a chegada As de indústrias, indústrias, mais vai vir empregos, mais pessoas gente. vindo de outros municípios, indo, né, para Isso. Mirassol. E nós não temos casa para alugar hoje, Ana. Aqui em Mirassol está tudo ocupado. Olha, quando tem evento aqui em Mirassol, não tem espaço nos hotéis, porque as indústrias estão usando os quartos de hotéis para colocar os funcionários deles. Tá me entendendo? Então, assim,
o município, a nossa gestão, né, a prefeitura está pensando a longo prazo, no investimento a longo prazo para ver o nosso município crescer. Hoje, vários ônibus saem de Quatro Marcos, Glória do Oeste, Porto Esperidião e Curvelândia para vir trabalhar aqui em Mirassol. Os municípios vizinhos vêm para trabalhar aqui, na nossa usina, Se no tornando nosso um polo. frigorífico, um Mirassol se polo, tornou desse jeito um polo, né, de emprego, de um desenvolvimento, de polo. referência. Essa questão da água, por exemplo, prefeito, os municípios que compõem o complexo estão seguindo essa referência ou tem municípios em situação mais desafiadora aí para resolver? Sim, com certeza. Nós temos municípios vizinhos aqui que sofrem com água também, como Glória do Oeste. Nós temos Quatro Marcos que sofrem. Nós temos aqui Corvelândia. E todos estão se organizando, né? Se for através de poços, perfuração de poços, ou trazer água de um local perene. Algo que nós estamos trabalhando aqui dentro do consórcio, Ana, está sendo feito um estudo ainda, tá? Não é nada confirmado, está sendo feito um estudo para a viabilidade financeira e econômica para fazer uma concessão da água e do esgoto dos municípios consorciados na Nascente do Pantanal. Somente assim o poder privado vem e investe, porque tem muitos municípios pequenos que não vão conseguir trazer água no córrego perene ou fazer 100% de rede de esgoto, Mas certo? Mirassol estaria neste grupo, Mirassol entendendo que estaria nesse Mirassol já pacote porque tem. faz parte. É, Tá, porque Mirassol já é uma referência pela sua autarquia. Ela então com deixaria de ser certeza. autarquia e iria engrossar esses municípios por meio do consórcio, mesmo tendo Isso esse mesmo, êxito na questão da água. com certeza. Mas nós temos um problema chamado rede de esgoto. Nós não temos 100% de rede de esgoto aqui em Mirassol do Oeste. É um desafio para muitos municípios. E os municípios conseguiram através das concessões. É claro que tem algumas concessionárias que deixaram a desejar ao longo do seu contrato. Então, nós estamos fazendo esse estudo, tá? O estudo técnico primeiro dentro do consórcio, para ver a viabilidade. Se for bom para os municípios, e essa indústria vir, a empresa vir investir e resolver o problema, perfeito, entendeu? Perfeito. Como aconteceu com a telefonia, com a energia, com a internet. Já pensou se a telefonia fosse da prefeitura? Já pensou? Já pensou se a energia fosse da prefeitura? Por mais que quando acaba a energia, o pessoal liga para o prefeito, né? O prefeito, ó, Eu acabou a energia imagino aqui que no o bairro, prefeito faz alguma coisa. resolve. Sim. Então, é um mecanismo que o próprio governo federal e o governo do estado estão se organizando para que faça essa terceirização para melhoramento da prestação de serviço. Tá? É claro que isso está sendo amadurecido ainda, vai ser feito todo o estudo técnico, ninguém vai pela parte política, ninguém vai pela parte técnica nessa questão para resolver, porque nós temos um marco regulatório que obrigam os municípios a resolver 100% da água, tratamento de água, e 100% da rede de esgoto. Tá? Então é um desafio para todos nós. Então, e hoje os municípios, Ana, todos são obrigados a ser filiados a uma agência, porque se não ser, futuramente deixarão até de receber recursos. Todos e serão fiscalizados por uma agência reguladora. Hoje Em nós Mato temos Grosso, 16 todos os municípios. municípios. Ah, tá. Hoje todos os municípios em Mato Grosso já estão filiados a Não, essa agência reguladora? não, 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 ainda é não. um processo que Mato Grosso ainda tem que É um avançar. processo. Ó, só no nosso, na nossa região aqui, nós temos 14 municípios são agenciados. E nós temos 2 municípios fora da nossa região, tá? Que é Diamantina e Nortelândia, que filiaram a nossa agência reguladora. A nossa agência pode atender todo o estado de Mato Grosso, sem nenhum problema. E nós estamos capturando outros municípios para filiarem a nossa agência reguladora. Tive contato agora em Goiás com diversos técnicos e diretores de água, né? Ou se é departamento, ou se é secretaria, ou se é autarquia, que tem municípios que é uma coordenação, é um departamento ainda, entendeu? O outro não são nada, quem cuida ali é a Secretaria de Obras, né? E o outro já são concessão, já tem uma concessão estabelecida, já tem uma empresa que cuida. Então nós fazemos esse contato para convidar para ouvir todos os argumentos da nossa agência reguladora, que eles
terão que se filiar a uma agência, porque senão não vão conseguir trabalhar, entendeu? É legislação, né, prefeito? A É legislação assim algo, determina. isso mesmo. Então, a nossa equipe está sendo aumentada. Hoje nós abrimos até um escritório em Cuiabá para atender esses dois municípios, que ficam mais próximos para eles, tá? Nós Próximo temos um aqui do escritório. site, prefeito. Fica próximo ao site aqui, Conexão Poder. Eu já Aí, ó, passei tá em frente vendo? da Porque agência. nós temos a sede em Mirassol do Oeste, tá? Em Mirassol do Oeste fica a sede da AGER Pantanal, e nós temos esse anexo, né, em Cuiabá, com esse escritório para atender esses dois municípios. E assim, se Deus o permitir, virem outros municípios para a nossa agência reguladora, que está sendo uma referência. Nós fomos até Brasília mês passado, nós tivemos um projeto, tá, de melhoramento de água e esgoto de Mirassol do Oeste. O nosso projeto foi escolhido para apresentação lá nessa conferência nacional em Brasília. Então, assim, eu parabenizo muito a nossa equipe técnica, né, os nossos diretores técnicos. Nós temos dois diretores que são engenheiros sanitaristas, entendeu? Que trabalham há muitos anos. Uma das nossas engenheiras, que é a doutora Luciana Nascimento da Silva, que é a diretora-presidente, ela fez todos os PMSBs. Prefeito, o que é PMSB? É o Plano Municipal de Saneamento Básico do consórcio nascente do Pantanal, tá? Então ela tem conhecimento na prática. Houve uma votação, ela foi escolhida no voto e hoje ela é contratada pela agência reguladora para prestar assistência técnica de fiscalização, orientação e notificações para todos os municípios que são gerenciados, né, ou regidos pela agência AGER Pantanal. Então Essa houve assim junção um de avanço muito forças, né, grande. prefeito? A junção de forças, né, dos municípios em prol aí de um objetivo comum que está atrelado também ao recebimento de recursos, porque se não se Com avança nesse certeza. sentido, o município sofre ali as penalidades. E aí eu gostaria também de falar um assunto com o senhor, que é um assunto assim que chama muita atenção no estado de Mato Grosso, que nós temos o estado de Mato Grosso muito preocupado com a questão de segurança pública, tem até o programa Tolerância Zero. A Uhum. Mirassol ele fica na questão da logística e um corredor que acaba sendo um corredor em que acontecem os roubos e furtos de veículos e passam próximo ali ao município, né? Como isso impacta na cidade? Como que está a questão da violência na cidade de Mirassol? Ou isso é mais uma questão ligado a uma estrutura, por exemplo, de facções que pegam esses carros, faz esse corredor no estado de Mato Grosso. Entrevistei também o comandante da polícia militar aqui no estado, dizendo que as facções criminosas estariam, inclusive, invadindo territórios por meio da fronteira, né, ali fazendas, para que ficasse mais fácil fazer essa evasão dos carros, até porque não se passa pela fronteira formal, passa por Não. né, espaços ali ocultos. E como que está essa questão em Mirassol sobre a questão de violência e também sendo a cidade nesse circuito em que acontecem esses desvios para roubo de carro, por exemplo? Isso mesmo, Ana. Nós somos um município com fronteira seca, a Bolívia, certo? Mas eu creio que melhorou muito aqui essa situação de roubos e assassinatos. Nós tínhamos aí esse conflito entre Comando Vermelho e PCC, e aqui, na época, estava morrendo duas, três pessoas por semana. Eu me lembro de uma mãe que, que fez um vídeo chorando, pedindo para que entregasse o corpo do filho, porque a facção tinha arrancado a cabeça dele, só tinha entregado a cabeça dele dentro de uma bolsa escolar. Aquilo ali mexeu muito com a sociedade. Uma situação muito triste para todos nós. O senhor já era Mas o que que prefeito? nós... O Eu senhor já já era estava prefeito? prefeito, já estava prefeito. Uma família conhecida nossa, o menino foi criado aqui na cidade. Mas o trabalho da Polícia Militar tem sido muito intenso aqui, da Polícia Civil também. Hoje, há mais ou menos um ano atrás, mais ou menos um ano e meio, foi lançado aí o programa Vigia Mais, e Mirassol foi contemplado com 134 câmeras. E nós aderimos ao projeto, recebemos essas câmeras. Mirassol investiu quase R$ 1 milhão para a instalação dessas câmeras. Para ligação, poste, internet, e fora a manutenção que nós estamos tendo durante os meses. Isso diminuiu muito aqui, mas muito mesmo. Muito.
Pode ocorrer? Ocorre, ocorre. Mas logo já é descoberto também, porque aqui virou um Big Brother. Não tem como escapar. A Polícia Militar fez todo o estudo dos pontos estratégicos, né, de pontos importantes da cidade. E hoje nós temos essas câmeras que fica a controle da Polícia Militar. A gente consegue cercar muita coisa. Mas as facções, infelizmente, eles têm esses conflitos, né? E acaba ocasionando esses assassinatos, tá? Roubo diminuiu muito aqui o roubo de carro. Nós tínhamos muito roubo mesmo de caminhonetes, motos pequenas, tá? De Bis, Titan, entendeu? Eles levavam mesmo. Então eles tinham até uma conversa aqui, que eles gostavam de Hilux e S10, né? Mas hoje eu acho que já faz muitos meses que eu não escuto um roubo de caminhonete aqui em Mirassol, tá? Já pode Já circular de faz muito tempo. caminhonete tranquilo em Mirassol, porque está Tranquilo. seguro. Eu me lembro, Ana, que em 2021, na pandemia, nós estávamos em pandemia, no meu primeiro ano de governo, entrou aqui uma quadrilha, entendeu? Os bandidos, estavam uns 6 ou 7, renderam o nosso guarda, que não é armado, rendeu ele, amarrou ele e levaram 3 caminhonetes da saúde. 3. E essas caminhonetes eram caminhonetes que estavam buscando oxigênio todo dia em Cuiabá. Porque o povo estava usando muito oxigênio e as empresas não conseguiam entregar os oxigênios a tempo. E ia caminhonete de manhã, de tarde, de noite buscar bala de oxigênio. E os caras levaram essas caminhonetes. Eu me Prefeito, lembro quando eu fui nós vítima em somos Várzea vítimas aqui. Grande como gestora, como secretária de assistência social no município de Várzea Grande. No fim do Eu ano, entrou imagino. uma quadrilha, levaram 5 carros. Meu Eu fiz essa Deus. pergunta para o senhor porque passaram por esse circuito, mas por conta da câmera do Vigia Mais, nós conseguimos ainda recuperar 2 em um município próximo de Pontes de Lacerda, ali, em Pontes de Lacerda, recuperar ainda 2 carros e 3 não conseguimos. Mas assim, por Isso. conta do Vigia Mais, porque se não fosse o Vigia Mais, nem isso teríamos, né? Isso mesmo. Então essas câmeras ajudaram muito, Ana, demais. E aí, da mesma forma que aconteceu com vocês, aconteceu com a gente. As câmeras deram um alerta na hora e falou assim, ó, peraí, 3 caminhonetes de Mirassol ligaram aqui, falou, ó, vocês fazem roteiro para essa região? Região de Pão Lacerda, Porto Esperidião, que é a região ali da fronteira? Não, essa hora da madrugada, carro da saúde, a saúde vai para cá, sou Cuiabá. Aí foram atrás. Chegaram lá, corrida, corrida, e os bandidos estourando porteira de fazenda. 2 caminhonetes deu perca total, porque eles acabaram com a frente da caminhonete. E uma conseguiu ficar meia pensa assim ainda, e deu pra gente recuperar. Mas eu digo assim, através das câmeras de segurança, isso daí diminuiu muito os roubos aqui na região oeste. Tá? Diminuiu muito. E a tolerância a esse tipo de crime tem que zerar. Eu acho que tem que acabar com essa situação, porque a gente está cansado, o município trabalha, as pessoas trabalham, não é justo levar aquilo que é seu, a pessoa tem que trabalhar também. O E a governador está violência muito correto, forma, a né? violência tem que diminuir, entendeu? Quantas pessoas inocentes foram mortas, estão sendo mortas até hoje, tem que diminuir essa situação, E entendeu? feminicídio no Então, município de Mirassol, prefeito, a violência contra a nós mulher? temos aqui também, mas é pouco, tá? Nós temos aqui, aconteceu alguns fatos, né, até de uma pessoa que era, assim, conhecida nossa, ele matou a esposa e depois ele se matou, deu um tiro na cabeça, todo mundo ficou assustado, entendeu? Então, né, pessoas que batem mulher, mas a Polícia Civil tem feito um trabalho muito bacana aqui, né, e o município vem orientando, investindo em campanhas, entendeu? Né, com Outubro Lilás, o Maio Amarelo, né, que entra nessa Agosto questão Lilás, também, o Agosto é, Lilás, então, todas essas campanhas de cores, né, que cada mês tem uma cor, então a gente vem focando muito a violência doméstica, entendeu? A agressão física e verbal, para que se diminua. O município vem fazendo um trabalho bonito através da ciência social, através da nossa primeira-dama, do CRAS, do CREAS,
né, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Ministério Público, que é um parceiro nesse projeto, o Poder Judiciário, que é um parceiro nesse projeto, a Cadeia Pública de Mirassol do Oeste, através do seu diretor, Fábio Porangaba, é um parceiro, né, o nosso Conselho de Segurança Pública aqui, o nosso presidente Emerson Teixeira é um parceiro também. Toda uma Então, a rede, gente prefeito. potencia toda uma rede que Uma trabalha. rede. É impossível segurar tudo, é impossível. Volta e meia alguém dá a louca e bate na mulher, bate na namorada e etc, né? Então, mas o município vem fazer um trabalho bonito nessa questão, porque eu sou um defensor a essa bandeira, eu sou um cara família, eu falo que as mulheres têm que tomar mais lugares, né, em locais públicos, nas grandes indústrias, e quem manda na minha casa lá é a minha mulher. Ela que manda lá em Prefeito. casa. E Entendeu? na Aqui prefeitura, mando eu, né? Na prefeitura sou eu, mas chega em casa ela manda de mim. e temos Então, secretárias mulheres em Mirassol do Oeste? bastante. Ó, a nossa primeira dama é secretária de Assistência Social, secretária de Educação, mulher, e a minha diretora do hospital, Samuel Greve, é mulher. Né? Fora as gerentes, que eu tenho gerente de saúde aqui, de atenção básica, atenção especializada, que é mulher também. Entendeu? Então, assim, a gente está junto e misturado com as mulheres, com muito respeito, né, com muita ética, com muita seriedade. Elas vêm fazendo um trabalho que é de tirar o chapéu. E se os homens não brincar, elas vão. Já são um número maior que a gente no mundo, né? Então elas vão É, dominar esse mundão aí. Tenho amém. certeza. Prefeito, vou encaminhando agora para a finalização. É, o senhor tem aí se projetado um nome forte, né? Um jovem que vem ganhando admiração. O município de Mirassol vive hoje uma nova realidade. Com isso, o senhor faz parte do partido do governador Mauro Mendes, que é do União Brasil. Existe algum movimento para que o senhor seja um pré-candidato a deputado estadual? Porque sendo ali à frente de um consórcio, envolvendo outros municípios e tendo, claro, a necessidade também das regiões terem suas próprias representatividades, existe alguma conversa nesse sentido ou faz parte dos seus planos? Ana, a população sempre pergunta se eu vou mudar a função neste momento, né? E eu sempre digo o seguinte, que eu preciso terminar o meu mandato primeiro. Foi o compromisso que eu fiz com o meu povo. Nós temos aqui outros nomes à disposição da nossa sociedade e eu preciso terminar o meu mandato. Tá? Então, neste momento, eu não estou pré-candidato, não sou pré-candidato. Eu preciso firmar essa promessa que eu fiz com Deus, com a minha família e também com o povo de Mirassol nesse mandato. Mas eu digo que o futuro a Deus pertence. Quem sabe lá na frente, se surgir a oportunidade para poder ajudar o nosso grupo, poder ajudar a minha região, no qual nós temos apenas um deputado estadual, nós não temos nenhum federal que foi eleito aqui pela nossa região. O único que nós tínhamos era o doutor Leonardo, que era deputado federal, e nós tínhamos dois estaduais, que está ainda o deputado Moreto, e nós perdemos o doutor Jimenez, que era da nossa casa. O consultório dele era aqui em Mirassol do Oeste, eu trabalhei com ele. E a nossa região ficou descoberta, nós ficamos desamparados parcialmente. Tá? O deputado Moreto vem fazendo um trabalho belíssimo, mas é muita demanda para ele. Os recursos dele também são poucos, limitado. Mas quem sabe um futuro, se Deus assim o permitir, se o nosso grupo político escolher, se a minha população da região oeste pedir, quem sabe a gente possa vir no futuro. Mas hoje, no momento, não. Eu preciso terminar o meu mandato na prefeitura, terminar o meu mandato na GER Pantanal. Tá? Eu estou vice-presidente do consórcio intermunicipal de saúde e com um pedido de até alguns companheiros prefeitos para eu assumir a presidência do consórcio de saúde, entendeu? Porque eu sou um profissional da área, então nós temos aí um caminho a percorrer aqui em Mirassol do Oeste ainda, né? E poder ajudar meus companheiros prefeitos. Se Deus assim o permitir, futuramente de vir candidato, Deus proporcionar essa nova dádiva ou essa nova missão para mim, porque eu tirei isso como missão para minha vida, que eu nunca imaginei trabalhar em política, trabalhar no executivo,
Mas Deus me colocou aqui, Deus e o povo. Então, eu trabalho isso com muita tranquilidade, né? Tive esse presente agora nesse segundo mandato, porque eu tinha uma oposição que me batia, que me atacava, pessoas que talvez não gostam de mim, mesmo eu nunca tenha feito nada de mal para eles, nunca ter atacado eles, porque eu não tenho esse perfil, eu sou um cara bastante diplomático, tento organizar tudo da melhor maneira possível, com diálogo, com seriedade, entendeu? E aí, Deus proporcionou nós vencermos a segunda vez, com uma votação bastante expressiva, maior que da outra ainda. A nossa diferença para o segundo lugar foi de 3.000 votos, dobrou. Da primeira foi 1.500, né? E agora uma votação com 3.000 votos de diferença. Então Deus me proporcionou esse momento. Mas quem sabe lá na frente, sem nenhuma vaidade, né? Eu sou um cara bastante tranquilo. Se for de ser, Deus vai mostrar. E o povo vai pedir. Por mais que ele já queira antecipar, eu falo, gente, não é momento. Não é momento. Vamos acalmar. Eu preciso ajudar a minha cidade, né? Ajudar meu município, trabalhar, entendeu? Para que eu possa fechar aí esses esses 8 anos, né? Com bastante tranquilidade. E além disso, Ana, eu sou o único prefeito reeleito da história da cidade. Então, eu não posso deixar o município neste momento, tá? Só se acontecer algo assim muito extraordinário, eu acho que não vai acontecer. Totalmente, né, Muito. irrecusável, né, no sentido que Oh, isso, né, poderia não, você exatamente tem que ir, porque a região, a sócia foi é, muito, mas muito mesmo, que eu tenho que sair da prefeitura para sentar num outro lugar. Mas até pre agora nada aconteceu e eu estou quietinho, de boa, trabalhando para Mirassol. ó, quietinho de boa, eu não sei não, prefeito, porque o senhor tem umas imagens aí, o senhor dando grau numa moto, e aí criou um burburinho no estado de Mato Grosso, falavam, não, mas é que o prefeito é bem jovem, estava dando grau aí, Viralizou, né? mostrar a Foi para o imagem, SBT, foi para Record, foi para Globo, foi para viralizou. G1. E aí, Olha, é algo prefeito, assim, é algo natural que eu sempre fiz, entendeu? Foi o terceiro evento nosso, nos três eu dei grau. Eu até comentei com a equipe, falei, gente, agora ninguém vai falar, porque já acabou a campanha, entendeu? Meu Deus, é o trem bombou, Ana. Ó, primeiro foi pro Perrengue Mato Grosso, aí depois foi pro G1, depois foi pro programa do Marcão, lá do Primeiro Impacto. Depois foi pro Gotino, lá pro R1. Olha, o trem bombou. E aí uns falando bombou, mal, outros falando bem, defendendo, é isso mesmo. o Então senhor foi uma ficou com situação mais, assim bacana, foi muito bom. mais admiração, porque foi num espaço reservado, específico para isso, Sim, né? foi dentro do Tinha, nosso recinto, nosso parque de exposições, era com né? esse objetivo, né? Então Com a tinha toda polícia estava lá, a equipe de segurança estava lá, juízes para as duas provas, porque tinha a modalidade grau de moto e tinha o racha de som. Então tinha juiz de prova, tinha uma causa nobre por trás de tudo isso. Nós estávamos arrecadando alimento para o nosso hospital. Quem entrava tinha que deixar um quilo de alimento não perecível. Olha só que bacana. e teve uma montaria também aí, também teve um desafio aí, não foi? Teve. Em 2022, por uma causa nobre também, para ajudar o nosso Centro Social João Paulo II, o pessoal falou: "Ó, o prefeito vai montar." Eu falei: meu Deus, gente, eu nunca montei no rodeio, nunca montei num bezerro, um carneiro, nada, porque é perigoso, muito perigoso. Só E andar de lançaram o desafio, eu bicicleta, falei: né? eu vou. Aí eu cheguei lá, eu coloquei um colete de um amigo nosso, filho de um ex-vereador aqui, né, filho do nosso vereador João Galinha, né, o filho dele era o Biolado, e aquele menino faleceu com o colete. Olha só. Aí o povo falou: Deus poderoso, o prefeito vai usar o colete do finado. Vai morrer, agora vai morrer. Mas eu orei a Deus, falei: meu Deus, me ajuda. E eu fiquei 4 segundos montado no boi, metade do tempo, né? Que é 8. Para quem nunca É, tinha montado, feito nada, tinha mais de 25.000 pessoas nesse rodeio. Foi no sábado à noite. E veio gente de outros municípios só para ver minha montaria, para ver e se eu ia agora, montar mesmo. prefeito, qual que é o próximo desafio? Porque já foi a Ah, montaria, não já foi a sei. grau. Eu só não quero entrar num balão, porque o balão tá pegando fogo e derrubando o povo. Ah, é Pelo amor verdade. de Deus. Olha, Misericórdia. Vamos ver um prefeito, eu quero outro desafio aí. agradecer. E nem pular de paraquedas. Vai que o negócio dá ruim lá. Não, Eu depois tenho um não filho para abre. criar de 3 anos.
que é uma Posso fazer graça, bobeira. inclusive. É, Eu é, vi pelas redes sociais. Prefeito, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Nós tentamos aí por algumas vezes essa entrevista, e aí claro. por conta Graças a Deus do deu certo, né, Ana? certo, dizer que aqui a gente está de É. portas abertas. Quando o senhor vier aqui em Cuiabá, nos faça uma visita aqui no site Conexão Poder. E vou deixar aqui uns minutinhos para o senhor se despedir aqui do nosso público. Essa entrevista que vai para, né, por conta da internet, a gente tem a possibilidade de distribuir e compartilhar com o Estado como um todo. E agradecer demais a sua presença e para o senhor fazer as suas considerações finais e se despedir. Sim, Ana, eu agradeço a oportunidade, né? Eu tinha muito mais coisas para dizer aqui, inúmeras coisas. Uma delas é o campo sintético, que foi o primeiro campo sintético público da região oeste, que é a nossa queridinha aqui da cidade. Entre outras obras que nós fizemos aqui, que foram de grande relevância, destravar aqui a creche da Rua 2, que estava parada há mais de 10 anos, através do governo do estado, do governo federal. Então, assim, inúmeras coisas. Mas eu agradeço de coração, por receber esse convite e vim aqui humildemente para falar de todas as ações, falar das problemáticas também que nós temos aqui na nossa cidade, mas com fé em Deus a gente vai trabalhar, continuar trabalhando, né, por esse município tão importante aqui na região oeste. Estarei sempre à disposição para este canal de comunicação. Peço que vocês orem por nós também, porque a gente precisa de oração. Eu, minha família, a nossa equipe, né? Eu quero deixar um agradecimento aqui à Câmara de Vereadores também, que tem atendido os nossos pedidos aqui, acelerando os projetos. Agradecer também ao governador Mauro Mendes, que não mediu esforço para nos ajudar. E nós temos o vice-governador Otaviano Pivetta, que tornou um dos padrinhos nossos aqui também, né? Eu conheço, quando eu casei com a minha esposa, a família da minha esposa apoiou ele lá em Lucas quando ele foi candidato, foi prefeito lá por 3 vezes. Agradecer a Assembleia Legislativa, a todos os secretários de estados que atendem os nossos pedidos. E assim, vai haver aí uma nova eleição, né, daqui um ano e pouquinho. Que Deus abençoe os novos candidatos, abençoe os novos gestores que vão vir, tanto na esfera estadual quanto na federal, que possam ter a mesma sensibilidade para ajudar os municípios, tá? Porque nós somos municipalistas. As pessoas moram nos municípios. Por mais que nós somos brasileiros, entendeu? Mas é mais difícil chegar no presidente, certo? Mas para chegar no prefeito, o cara sabe onde eu moro. A pessoa tem meu telefone, sabe qual que é o roteiro da minha casa até a prefeitura, ou da minha casa até a minha igreja, ou no campo de futebol que eu frequento, ou numa quadra que eu frequento. Então, eu peço que continuemos com esse mesmo intuito, né, com esse mesmo, é, nessa mesma vontade de fazer o nosso estado crescer e também o nosso país crescer. Bom, Ana, muito obrigado. Que Deus abençoe esse programa, que essa emissora de vocês possa crescer cada vez mais, que Deus derrame bênçãos sementes sobre a vida de vocês. E obrigado do fundo do meu coração pelo convite e estarei sempre aqui à disposição. Muito obrigada, prefeito Héctor Alvarez, meu entrevistado de hoje no Conexão Poder. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui.